Entrevista. Reconstrução e alongamento ósseo. A reconstrução e o alongamento ósseo têm como objetivo corrigir desigualdades de comprimento de membros inferiores ou superiores. E para falar sobre o assunto, iremos conversar com o médico ortopedista, Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Bom dia, Dr. Lúcio Mauro. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes. Estamos aí mais uma vez. Bacana, Lúcio. E agora, esse assunto, creio eu que é inédito. Não sei se você já o tratou aqui, penso que não. Mas é muito comum a gente ver na rua, né, Lúcio Mauro? Às vezes a gente vê aquela pessoa que tem uma perna menor do que a outra. Sim. Ou às vezes até a gente percebe um braço menor do que o outro. Sim, e eu queria saber se essa situação é muito comum e por que que esses casos acontecem, Lúcio Mauro? Então, o alongamento e reconstrução óssea, elas estão indicados nos casos de deformidades e encurtamentos congênitos ou adquiridos, né? Ou a criança nasce, né, e depois aquele membro fica mais curto do que o outro, ou com uma deformidade por doenças congênitas, ou no decorrer da vida, né, por um acidente ou por alguma infecção, esses ossos também eles vão encurtando, né, osteomielite, pseudoartrose. E existe essa técnica de alongamento ósseo e reconstrução através, principalmente, dos fixadores externos, né? Que é aqueles ferros, né, vamos dizer assim, aquelas barras de ferro que ficam externo, né, interligados aos ossos por pinos, né? Então isso aí essa técnica existe desde a década de 50, né? Foi um russo, né? Gavril Abramovich Ilizarov, né? Que levou o nome do fixador externo de Ilizarov, que é um fixador externo circular, que ele envolve toda a parte circular do membro, né? Então ele pega toda a circunferência de uma coxa ou de uma tíbia, dependendo de onde você quer trabalhar, para fazer para executar essa técnica de alongamento e reconstrução. Lúcio Mauro, não sei se tem alguma coisa a ver isso que eu vou falar aqui, mas uma vez eu vi um documentário, uma tribo indígena africana, que eles vão colocando uns anéis no pescoço para alongar, né? Exatamente. Você já viu isso? O princípio é bem parecido já, né? Coloca aqui no lábio, né? Também não é ósseo, né? Mas é uma estrutura de tecido conectivo, né, tal. Mas existe, né, na própria orelha, tem gente que vai colocando aquelas argolas, vai aumentando o furo da orelha, né. Então, isso aí é uma adaptação do organismo a um estímulo, né. Então, acaba que você, por exemplo, seria uma técnica para você corrigir uma deformidade. No caso dos indígenas é mais uma cultura, né? Tem a ver com a vaidade. A parte cultural, isso, sim. As mulheres ficam... Sim. Né, e o pescoço realmente alonga, não é? Alonga, sim. Ele fica mais longo, com certeza. Né? Agora, mudando, né, o que precisa ser mudado no caso do alongamento ósseo, é isso. Esses objetos que são colocados, eles vão esticando o osso. A técnica ou não consiste... é bem assim? Exatamente. No que consiste a técnica? Você monta o fixador externo, né? Passa os pinos e fia os pinos mais grossos e fios mais finos através dos ossos, né? Você vai parafusar e passar esses fios pelos ossos. Vai conectá-los em um anel externo, né? Que é o fixador externo circular, que pega toda a circunferência do osso. Aí você vai, dependendo da indicação, por exemplo, se a pessoa tem uma infecção óssea que o osso está morto, está lá morto, não está em função e só causa dor, secreção e acaba deformando a perna. Você resseca aquele segmento e você tem que fazer um transporte para as duas extremidades encontrarem. Aí se você vai na parte mais próxima da articulação um pouco, faz uma osteotomia, que é um corte no osso, monta os anéis para que você faça uma técnica de transporte ósseo. Aí você ensina o paciente, mexendo nas porcas, né? Você vai fazendo 1/4 de volta a cada 6 horas, em todas as 4 hastes que você coloca.
e no final do dia você transportou 1 milímetro, né? E isso forma, com o passar dos dias, isso forma um regenerado, que é o osso sendo regenerado ali e sendo alongado. E, logicamente, para isso você tem que ter um acompanhamento, se esse regenerado está se formando da maneira que você quer. Se não tiver se formando, você tem que aguardar mais um pouco e diminuir esse transporte ósseo. Então tem todo um acompanhamento, né? O próprio músculo e o tendão têm que acompanhar esse osso que vai ser transportado. Então isso serve para quê? No caso de encurtamento, né? Criança que nasce com o membro mais encurtado por doenças genéticas, congênitas na verdade, doenças neurológicas que podem levar a encurtamentos, né? Engraçado, né? Porque a neurologia teria a ver com o cérebro. Exatamente, né? mas o nosso cérebro manda estímulo para os músculos e o desenvolvimento vai se fazendo conforme a gente vai crescendo. Aí né? afeta o cérebro, o desenvolvimento é afetado. É afetado, o desenvolvimento ósseo é afetado, com deformidades e encurtamentos. Uma pessoa que sofreu uma fratura, né? E acabou consolidando com uma deformidade, ou não consolidando a fratura, que é a pseudoartrose, né? Ou infeccionando uma fratura exposta, quando infecciona, existe as osteomielites, que você tem que ressecar o pedaço ósseo ali que está morto, está infectado, né? Muitas vezes para salvar o membro da pessoa, você tem que ressecar um pedaço do osso, né? E para salvar a vida dela, né? Você tem que fazer isso. E para isso você tem essa técnica, né? Que é muito complexa, né? Não é tão simples assim. E tem casos também, Sandro, em que a pessoa está insatisfeita com a sua altura e que já fez uso dessa técnica para aumentar de tamanho, para crescer. Mas com resultados? Com resultados, né? Mas isso não é comum, né? Poucos médicos fazem isso para fins estéticos, vamos dizer assim. Nossa, né? Essa me surpreendeu. Estéticos no caso de insatisfação com a altura. Mas tem um limite para esse alongamento ósseo, evidentemente. Tem um limite, né? Mas... O limite é muito pessoal, né? Porque é doloroso, é uma técnica dolorosa, né? Porque, como eu falei, junto com o osso, os nervos têm que acompanhar, os tendões, os músculos, as artérias. Mas dá para arriscar um comprimento que a pessoa ficou maior, 5 centímetros? Sim, 10. tem casos descritos que a pessoa cresceu 6, 8 centímetros, né? Puxa no vida. decorrer aí de 1 ano e meio, 2 anos, né? De tratamento, muitas e o vezes. osso não fica mais fraco? Com esse... Não, teoricamente não. Não. Né? Vai ser um pouco desproporcional, né? Sim. Porque você vai ter uma perna mais comprida e o tronco um pouco desproporcional ao tamanho da sua perna, né? Os braços, porque tudo a gente tem uma proporção, né? Não dá para esticar, por exemplo, o tórax, não. Não, Isso não tem jeito. São os ossos longos, né? Isso é feito dos ossos longos, né? Eu tenho 1,72 para 1,73, Lúcio. Acho que eu queria chegar no 1,80. Então, mas... Vou pensar no assunto. Você vai ralar um pouco, viu? Ai. Mas pelo que eu estou percebendo, então, Lúcio Mauro, a questão do alongamento é uma coisa, mas a reconstrução óssea é outra. Ou elas são, digamos, elas andam juntas? Andam juntas, né? O alongamento ósseo, ele vem com um tecido de regeneração, né? Tem que ter um regenerado, tanto que é chamado de regenerado, né? Então você tem que obedecer muito a biologia do tecido, né? A vascularização ali, o sangue que chega, tem que ser usado uma técnica muito, uma acurácia muito grande para você conseguir o seu resultado da melhor maneira possível. Lúcio Mauro, pode falar, perdão. Não, o que eu quero dizer assim, é que o que eu falei foi mais a título assim de que existe, né? A pessoa está insatisfeita com a altura. Existem casos descritos, mas não é comum. O alongamento e a regeneração, 90%, mais de 90% são usados para essas deformidades, essa parte funcional, que o paciente precisa alongar o osso para ele poder ter uma vida próxima do normal.
Tanto que encurtamentos, né, discrepâncias de membros inferiores até 3 centímetros, você usa uma palmilha, você usa uma compensação em calçado. Até um pouco mais, né? A partir de 5 centímetros, né, já tem indicação, pode ter uma indicação de alongamento ósseo se o paciente estiver disposto a passar por um tratamento desse. Porque não é, assim, o tratamento é a longo prazo, é um período aí de no mínimo 1 ano. E nesse período, os pinos que estão ali, eles podem infeccionar, né? Pode ter aquela secreção purulenta, aí tem que trocar o pino, tem que ir para o centro cirúrgico de novo, né? Às vezes é melhor a pessoa se aceitar como ela é, não é, Lúcio? Exatamente, Porque né? a estética, ela deve ter limites também. Exatamente, sim. Eu não sei a questão médica, mas às vezes eu penso que alguns médicos, Lúcio, agora não te comprometendo, na minha opinião, estou falando por mim, às vezes alguns médicos, Lúcio, parece que eles não têm limites também, não é? Exatamente, tem louco para tudo, né? Tem louco para tudo. O paciente às vezes é fora da linha, fora da curva, o médico é fora da curva. Os dois topam, né? Os dois topam e pronto, aí sai, né? Parece que E alguns casos dão certo e alguns não, né? E esses que não dão certo comprometem a saúde da... Agora, Lúcio Mauro, paciente. quando que é contraindicado? Eu tenho uma perna mais curta que a outra, seja porque eu nasci assim, seja porque eu adquiri, seja porque eu sofri um acidente de moto, e o médico fala, olha, não vamos te indicar... Por exemplo, um paciente diabético, de difícil controle, com comorbidades, né? Um paciente de mais idade, que tem mais dificuldade em formar osso, né? Que tem doenças vasculares, né? Pessoa que fuma, por exemplo, quem fuma tem obstrução arterial, né? Então o sangue não chega no osso. Então não vai formar um regenerado adequado. Diabético a mesma coisa. Doenças metabólicas, né? Quem tem alteração muito grave de colesterol, né? Que tem obstrução arterial, por exemplo, né? Que tem uma lesão arterial. Tem gente que sofre uma fratura e tem uma lesão da artéria, que tem que ser operado, vascular tem que operar, e muitas vezes o resultado não é adequado, né? E osteoporose? Então, também seria uma contraindicação. A pessoa que tem osteoporose por qualquer motivo, né? Que o nosso meio é mais em mulheres após a menopausa, mas tem outras causas de osteoporose também, né? E também, Lúcio Mauro, durante a entrevista, salvo engano, você citou 2 vezes a palavra pseudoartrose. Pseudoartrose. A gente você já compareceu aqui para falar de artrose. Sim. Por que o pseudo? Então, artrose, só relembrando, é aquela doença da articulação, né, que destrói a cartilagem e acaba dando as consequências, causando as consequências. A pseudoartrose não tem muito a ver com a artrose. A pseudoartrose a gente chama daquela fratura num osso que não consolidou, né? E que formou uma pseudo, ela significa falso, uma falsa articulação. Então, o osso fica articulado, com mobilidade, mole, né? Por exemplo, uma tíbia, às vezes, ela tem um certo movimento no foco da fratura e é indolor. Então, o osso não está consolidado, né? Isso leva a consequências, você tem que tratar, né? E o tratamento da pseudoartrose, dentre vários tratamentos, um deles é o transporte ósseo, né? Dependendo de qual que é o grau da pseudoartrose, da sua classificação, se existe um espaço entre o osso e o outro que ficou por infecção ou por osteólise ali, por alguma lesão que teve mais grave, ou por não consolidação mesmo, né? E no caso da criança que tem essa situação congênita, ali ela tem, sei lá, 6, 7 aninhos, a gente já percebe uma perna menor que a outra, um braço, não sei. Já é indicado entrar com o tratamento ou tem que esperar formar para depois fazer todo esse procedimento? Então, Sandro, tem casos que já tem que intervir, já tem que fazer a cirurgia, né? Porque se esperar muito, essas alterações vão ficar muito, muito mais graves, as deformidades e o encurtamento. Então, tem casos que já tem indicação de fazer na infância. Na infância mesmo. Cada caso tem que ser estudado, ver a doença de base, o acompanhamento com os outros profissionais também, neurologistas, né? Agora,
Tem algum médico aqui na nossa região que trabalhe com essa questão de alongamento e reconstrução óssea? Olha, tem um especialista que eu conheço, que é o Dr. Luciano de Itajubá. Ele tem formação, isso no sul de Minas, né? Que ele trabalha muito com esses fixadores, né? Para alongamento e reconstrução óssea. Tem que ter uma experiência vasta, né? Entendi. Então, assim, não é um trabalho corriqueiro por ortopedista, então. Não é o do dia a dia ficar reconstruindo, né? Desta maneira, né? O trabalho do ortopedista é não deixar chegar a esse ponto. Mas tem casos que chegam. E tem casos, como a gente falou, congênitos que não tem como. Né? Já nasce. Exatamente. E tem ali na verdade, tem a ACD em Poços de Caldas, que com certeza tem alguns profissionais que devem prestar esse atendimento ali. Né? Então tem a ACD ali em Poços e tem esse profissional que eu conheço mais, que é de Itajubá, Dr. Pro lado Luciano. aqui de São Paulo seria mais Campinas, talvez. Em Mojimirim tem o Dr. Idalso, que é também muito competente, que tem muita experiência com esse tratamento. Ô, Lúcio, você sabe, a gente pergunta essas coisas para ajudar o andradense, o ouvinte da Rádio Vinícola. Com certeza. Não é para fazer propaganda para um médico Não, ou para o outro, porque às certeza. vezes a pessoa tem que entender que até o motivo da sua vinda aqui, prestando e levar compartilhando, informação. às vezes a pessoa está pensando, ela pode ser ajudada. Com certeza. Por uma entrevista dessa, dá um estalo na cabeça dela, ela resolve procurar. Muitas vezes acha que não tem solução e tem, né? Isso, então você, né, ouvinte da rádio, procura, de repente, o Dr. Luciano em Itajubá, aqui Sim. a ACD em Poços, Sim. né, Mojimirim, enfim, para dar aquele estalo na pessoa mesmo e, de repente, com essas informações, a vida da pessoa melhora. E precisando aí de um intermediário, eu posso fazer essa intermediação. Claro. Inclusive, se for o caso de alguém operar para fora, quiser um acompanhamento, né? A gente está aí para isso. Claro. Lúcio Mauro, quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade, assunto extremamente interessante. Às vezes a gente vê mesmo pessoas com essa situação, a gente fica se perguntando, né, o que será que aconteceu e tudo mais, mas a boa notícia é que em alguns casos, ou em muitos casos, tem como tratar. Exige o tratamento, com certeza. Obrigado, Ok? Lúcio. Obrigado a todos.